Sobrou tanto tempo, o João ficou calado. Pastor John, não sei se... Assim, sobrou tempo, meu Deus. Pastor John. Pois é, sobrou tempo aí. Eu falei, Amém. Mas, tá tendo um eco aí, pastor. Eu acho que você deve estar com dois telefones ligados. Agora tá tendo um eco. Tá tendo eco aí? Mas eu desligo o meu aqui. Pastor, então continua aí com a mensagem do Senhor. Só tem aí 15 minutos. Fica na paz, no nome de nosso Deus, querido. Amém. Glória a Deus, né? Vamos ver se a gente consegue consertar esse eco aí, né? Mas glória a Deus. Eu acho que tem que ter um microfone melhor, né? Não sei. Glória a Deus. Tá fechado, tá fechado. Pode ser o microfone. Quando eu saio, o eco para. Então é melhor. Só o seu telefone que tem isso. Mas eu estou saindo agora. Tá bom, tá bom. Amém, Jesus, queridos. Então tá bom, né? Já que sobrou tempo, vamos terminar, então, né? Terminar o que a gente começou lá, né? Em nome de Jesus. Então é isso, queridos, né? A questão ela é séria, né? Porque é sério o que o Espírito Santo está fazendo, né? Porque para derramar o fogo, né? Como a pastora Nilva pregou, que é quando o Espírito Santo vem sobre nós, né? Então o Espírito Santo está no nosso meio, né? Está no nosso meio. Ele está aqui, né? Na terra. Aí se a pessoa, pela fé, crer, o Espírito Santo entra dentro dela. Tremendo, né? Entra dentro dela e a pessoa começa um relacionamento com Deus, né? E a gente começa como uma criança, a gente vai crescendo, a gente vai dependendo dos outros, né? Que nem uma criança, ela é totalmente dependente, né? Então, quando a gente entra no reino de Deus, a gente é dependente, né? Dos cristãos mais experientes, né? Os pastores, os líderes. E assim a gente vai crescendo espiritualmente. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente amadureça espiritualmente. É a vontade de Deus, né? Que você crie uma maturidade espiritual, né? Crie uma maturidade. Mas chega um momento na vida, né? Que o teu relacionamento está tão bom, né? Já se desenvolveu bastante, né? Que você vai, sabe? O que acontece? Cria-se um relacionamento maduro com Deus. Essa é a vontade de Deus, né? E você não precisa mais, né? Que outras pessoas interfiram nisso, né? E isso é muito sério, né? Porque é a questão a gente entra na noiva nécia, né? A noiva nécia, ela tem um relacionamento, né? Porque ela é noiva, né? A noiva nécia tem um relacionamento porque ela é noiva, né? Agora, o que aconteceu? Aconteceu algum problema no relacionamento, né? Ou ela achava que tinha um relacionamento. Isso é muito sério, queridos, né? Porque a gente sabe que a religião, ela é regida por um principado, um anjo caído, né? E esse anjo caído, ele tem a capacidade de se mostrar como Deus. E o religioso acredita que é Deus, né? Então esse principado, maligno da religião, ele se faz passar por Deus e a pessoa acha que é Deus, né? A pessoa acha que está falando com Deus. E eu acredito que é a questão da noiva nécia, né? Ela achava que estava tendo um relacionamento com Deus, mas não estava. Estava sendo enganada.
E isso é muito sério. Porque aí você vai dizer, naquele dia, Senhor, mas eu fiz tudo que o fulano mandou, eu fiz tudo que o meu pastor mandou, né? Eu fiz tudo que me ensinaram, né? O que aconteceu? Aí Deus vai dizer assim, não, o meu espírito tentou falar com você até hoje, só que em vez de você ouvir o meu espírito, você ouviu o teu pastor, você ouviu o fulano, né? E isso prejudicou totalmente o nosso relacionamento. Que é o que acontece com a noiva nécia, né? A noiva religiosa, que são os fariseus da época de Jesus, né? Os fariseus da época de Jesus ouviam a religião, né? Então eles ouviam um anjo caído, o anjo da religião, né? Que inflava o ego deles, inflava o ego, né? Você está entendendo? E fez com que eles não ouvissem a voz de Deus. Fez com que eles não ouvissem o Senhor Jesus, né? Então eles não ouviram a voz de Deus, porque eles rejeitaram as palavras de Jesus. Por quê? Porque eles estavam ouvindo outro espírito, que não era o Espírito de Deus. Por isso que eles não reconheceram em Jesus a voz de Deus. E isso acontece nos dias de hoje, queridos. Porque esse anjo caído, ele é capaz de dar visão, ele é capaz de dar sonho. Ele fala com você imitando o Espírito Santo e você acredita. Olha que coisa séria, né? Você pode pedir para abrir a Bíblia e em vez de Deus falar com você, o Espírito, esse anjo caído que fala com você. Mesmo você, fala comigo, Deus, na palavra, aí você abre a Bíblia. Pode não ser Deus, queridos. Você está entendendo? Satanás, quando ele tentou Jesus, ele usou o quê? A palavra. Satanás usou a palavra para tentar iludir Jesus, enganá-lo de alguma maneira. Entendeu? Mas quantas pessoas caem nesse espírito religioso? Que é um espírito caído, amados. Que fala com o religioso. Entendeu? Aí vem a voz de Deus e a pessoa não ouve, não reconhece. Não reconhece a voz de Deus. Que é a questão da noiva nécia. As noivas nécias não reconheceram a voz de Deus. Você está entendendo? Por isso que os fariseus não reconheceram Deus em Jesus. Por isso que eles não reconheceram Deus em Jesus. Porque eles estavam ouvindo um outro espírito. Achando que era Deus que falava com eles, né? Mas não era. Você está entendendo a seriedade do negócio? Então o religioso, ele pode cair nesse engano, né? Nesse espírito da religião, que é um anjo caído, né? É um anjo caído. Coisa séria isso, né, queridos? Então faz a pessoa não reconhecer a verdadeira voz do Senhor, né? O Senhor fala, o Espírito fala, a pessoa não reconhece, né? E ela acha que ela está certa. Porque esse espírito, ele infla o ego do religioso. Esse espírito, ele infla o ego do próprio religioso, né? Que é a mesma situação dos fariseus da época de Jesus, inflados, né? Inflados pelo engano, né? Inflados pelo orgulho, né, irmã Eliana? Né? A irmã Eliana estava dizendo também que já teve esse problema, né? A própria irmã Gislaine também. E muitos de nós, todos nós, eu também, queridos, né? Todos nós
acabamos caindo nessa armadilha, querido. Porque não subestime Satanás, amados. Não subestime o inimigo, né? Não fique falando assim que nem o religioso fala. Satanás está debaixo dos meus pés, né? Eu entro agora na guerra, né? Eu entro agora na frente de Satanás. Pela emoção, querido, pela emoção. Entendeu? O inimigo está debaixo dos meus pés. Tem certeza, amado? Ele tentou enganar Jesus. Mas é óbvio, Jesus ouvia a voz de Deus. Jesus era um com Deus, né? Ele sabia, ele era Deus e ele ouvia a voz do Pai perfeitamente, né? Por isso que ele não caiu. E Satanás faz isso com cada ser humano nessa terra, querido. O que ele fez com Jesus, ele faz com cada ser humano de uma forma diferente. E muitos caem, porque Satanás usa a Escritura. Ele usa a palavra, querido. E o religioso cai. E ainda fica dizendo que Satanás está debaixo dos seus pés, né? Eu entro agora na guerra. Você está entendendo, querido? E se você ouvir essas pessoas, você vai se enganar também, né? Aí Deus vai dizer: poxa, eu tentei falar tanto com você, você não me ouviu. Você viu a voz do inimigo, em vez de me ouvir, né? Então a pessoa acha que é Deus, querido. A pessoa tem certeza que é Deus falando, mas não é. Não subestime o inimigo. Entendeu? Então as pessoas. Satanás dá risada, amado. Quando alguém faz uma oração dessa. Agora Satanás está debaixo dos meus pés, né? Eu agora entro nessa guerra, né? Contra Satanás. Ele dá risada, mano, da tua cara. E ele vai dar risada da tua cara, né? Se você não sair desse engano. Você está entendendo? Então, o que a gente tem que fazer? É viver em humilhação diante de Deus, né? Sabe? Orar para ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz verdadeira de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem verdadeira. Não depender dos outros para você ter comunhão com Deus, né? Você está entendendo? Porque isso vira idolatria. Quando você substitui Deus dentro de você por alguma coisa. Isso vira idolatria, né? Aí você vai dizer: mas Senhor, eu fiz tudo que meu pastor mandou. Fiz tudo que o pastor mandou. Mas eu falei com você. Quantas vezes eu falei com você? Eu quero falar com você. Quantas vezes eu tentei falar com você e você não ouviu? Né? Esse é o perigo, queridos. Esse é o perigo da religião, né? Que é o problema da noiva Nécia. Por isso que ela não entrou. E ela achava, tinha certeza que era noiva. E estava falando com Deus, né? Então não vamos subestimar o inimigo, queridos, sabe? Não fale pela emoção, pelo ego, né? Pelo ego inflado, né? Jamais. Então cuida do ego, querido. Olha para o teu ego. Meça o teu eu, né? Você está entendendo? O que você está, entendeu?
para nós nos livrarmos desse ego religioso, que não deixa de ser ego. Não é porque, né, você está na igreja que Deus não vai levar em conta o teu ego, né? Não adianta você querer santificar o teu ego, né? Entendeu? Santificar o teu eu. Isso não vai funcionar, né? E é o erro que a noiva Nécia caiu. Não é verdade? E é sério, né, pastor João? É isso aí. Glória a Deus, né? Eu Amém, Jesus. sou testemunha viva disso que o senhor falou, né? Eu cheguei aqui um belo dia na nuvem, peguei minha Bíblia e abri, orei primeiro, orei no Senhor, me dá uma mensagem, ele me deu, e era do inimigo, o inimigo me deu, e os frutos das escrituras foi divisão, fica sozinho, não precisa de ninguém. É o que ele me mostrou nas escrituras, e eu fiz isso, né? Eu paguei o pato, mas o senhor me mostrou depois, sim, o senhor sabe da história. Ele pode te enganar desse jeito, né? Usando a escritura. É terrível, né? É sério, é sério. Eu devia ter percebido que os frutos era divisão, né? Estava me levando à divisão, eu devia saber disso. Pera, não, o senhor não está falando aqui, ele não faz isso, né? Mas era... Levando a divisão, levando a ter raiva do irmão, né? Isso aí não é de Deus. Não precisa nem abrir a Bíblia para isso. A gente sabe, né? Que o amor tem que prevalecer, né? Não precisa nem você pedir. Aí, se você pedir, aí você está dando mais brecha para Satanás mesmo, né? E eu achei lá, com o rei Davi e tudo, eu achei lá. Faz de divisão, você precisa de ninguém, aquela coisa toda. E aquele amargura, todo ódio no coração, olha só. Olha só. Exatamente. É incrível. Pastor Jones, uma oração para os irmãos ao redor do mundo aí? Vamos orar, então. Em nome de Jesus. Pai querido e Pai santo, Senhor, glória a Deus, né? Creio que precisava, então, fazer o final dessa mensagem mesmo. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Né? Eu oro para que o inimigo, né? Satanás não nos engane, Pai, de nenhuma maneira, que a gente não subestime ele, né? Não subestime, né? Como o apóstolo Paulo falou, cuidado, né? Nós não desprezamos os desígnios do inimigo, né? Pai querido, porque ele age de uma forma e nós, né? Muitas vezes o inimigo ri do religioso, Satanás dá risada, né, Pai querido? Com todas essas falas do eu, né? Eu debaixo dos meus pés e etc e tal, né? Pai querido, mas glória a Deus que a noiva prudente está, Pai querido, nesse relacionamento autêntico, verdadeiro, né? Porque ela está aprendendo isso. E a gente sabe que antes do Senhor derramar a tua unção para a igreja, precisa-se desse esclarecimento, né? Como que Deus vai dar uma unção para alguém que está enganado, né? Para alguém que está no engano? Como Deus vai derramar uma unção? Se Deus vai falar com a pessoa nem vai reconhecer a voz de Deus, né? Então, para acontecer o avivamento, o despertamento, tem que haver um avivamento interior, um despertamento interior para receber o vinho novo, para poder receber esse vinho novo, né? Senão, vai entrar o vinho novo em você, só que como você está contaminado, vai contaminar, né? Então não adianta, né, amado? Como Deus vai dar algo se você não consegue nem discernir a voz do Senhor de uma maneira coerente, né? Então essa mensagem é para a noiva Nécia, amado, né? Glória a Deus, porque Deus ama essa noiva Nécia, sem dúvida. Ele ama esta noiva. Ele quer que ela se torne prudente, Pai querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai, né? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Amém, 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 pastor. Eu vou seguir aqui. Que maravilha. Então tá bom. Glória a Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Meus queridos, estamos aqui. Já tem vela aqui tocando. Muito obrigado, então, Pai, por ter enviado o pastor Jones, o pastor Aníbal, o pastor Lucas, o profeta João Batista, a nossa querida Eliane,
a Gislaine, nós temos muitos também aqui ouvindo, que vão ouvir, todos fazem parte desse ministério, os teus escolhidos ao redor do mundo, Senhor, todos fazem parte desse ministério, Senhor.